Eu tenho certeza, queridos, que a presença de Deus se faz presente nesse lugar, e todos aqueles que estão com seus corações abertos, acessíveis, serão ministrados pela palavra do Senhor. Amém? Aonde a palavra de Deus é ministrada, a bênção de Deus está presente. Porque a bênção de Deus, eu digo sempre que Jesus é a bênção completa. E quando nós ministramos a palavra, nós estamos falando de Jesus. Estamos compartilhando Jesus com aqueles que, de corações abertos, se propõem a serem ministrados pela palavra de Deus. E eu te convido nessa noite a permitir que o Espírito Santo, ele faça essa transformação na sua vida, de tal maneira que a palavra de Deus, ela esteja tocando o seu coração, de dentro para fora. Irmãos, a obra que Deus quer fazer é de dentro para fora. E a gente sabe que isso não é fácil, porque precisamos nos desfazer de muitas coisas, precisamos deixar muita coisa para trás, precisamos cortar o cordão umbilical com tantas coisas que estamos nos alimentando. E eu creio, amados, que esse é o tempo de nós vivermos essa experiência, digamos assim, sobrenatural através da palavra de Deus. Porque se por um lado o amor de muitos esfria, se por um lado a iniquidade se multiplica, o pecado aumenta, a imoralidade, a mentira, a prostituição, as drogas, a corrupção, se por um lado o pecado cresce de uma maneira assustadora, por outro, nós como igreja precisamos levantar a mão de profeta e declarar santidade, declarar transformação, mudança de vida. E é claro que essa mudança tem que começar por nós, tem que começar por aquele que está orando por transformação. Nós não podemos orar por avivamento se nós não estamos lutando para ser avivados. E eu quero hoje declarar que Deus vai levantar você, Deus vai te levantar para ser luz para muitas pessoas, em nome de Jesus. Para ser luz, para iluminar, para clarear o coração de muitas pessoas, a mente. Deus vai usar você como canal, para que através de você outras pessoas alcancem as promessas de Deus, amém? Hoje eu quero deixar uma palavra que está aqui em Josué capítulo 23, versículo 14, é um dos meus versículos preferidos do Antigo Testamento, porque esse versículo faz parte das últimas palavras de um homem que nos deixou o exemplo de perseverança, de fé, de coragem, de força. Alguém que se submeteu a várias provas, mas não jogou a sua promessa fora. Irmãos, eu declaro isso: você não vai jogar a bênção de Deus fora, amém? Que você possa hoje conectar o teu coração com Deus e você entender essa palavra. Existe uma promessa de Deus sobre as nossas vidas e não podemos desperdiçá-la. Josué 23:14 está escrito assim: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis
de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Eu queria que você, pode aplaudir o Senhor, que você levantasse a sua mão para o céu e declarasse: Senhor, eu creio que as tuas promessas se cumprirão na minha vida. Não há inimigo espiritual, nem humano, nem circunstancial que vai impedir das promessas do Senhor se cumprir na minha vida. Eu já recebo, Senhor, essa palavra. Diga isso: eu recebo essa palavra que vai ser ministrada nessa noite para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer aqui essa palavra simples, uma palavra bastante objetiva, e uma palavra que eu acredito que vai ministrar em seu coração. Eu vou falar hoje sobre conquiste a sua promessa. E aqui nesse título já começa uma pergunta: como eu tenho que conquistar uma promessa que já é minha? Não é conquiste a promessa do outro, não é conquiste a promessa que talvez seja minha, não é conquiste a promessa que pode ser que seja, pode ser que não, pode ser que Deus vá me entregar, pode ser que não. Não, o propósito dessa palavra, a proposta dessa mensagem é essa: você precisa conquistar a sua promessa, porque a promessa já foi feita, mas nós precisamos conquistá-la. Eu tenho dito sempre que a bênção de Deus, ela é de graça, mas não é gratuita. Ela é de graça porque nós não temos capacidade de pagar o preço pelas promessas de Deus, mas ela não é gratuita porque tem um preço a ser pago. Ela não é 0800. Existem princípios, existem decisões, atitudes que nós precisamos tomar para viver a promessa de Deus. Então, Deus já fez promessa, mas nós precisamos conquistá-la. Queridos, e falando um pouco sobre Josué, eu acredito que vocês conhecem a história de Josué, um dos homens mais importantes do Antigo Testamento. Foi o homem que assumiu a liderança, assumiu o lugar de Moisés. Foi o homem que recebeu a responsabilidade de liderar as grandes batalhas de Israel contra os cananeus. Josué foi o homem que recebeu a responsabilidade de Deus de conduzir o povo de Israel até a entrada da cidade de Canaã e liderar as guerras, as batalhas contra os exércitos inimigos que habitavam em Canaã. E por isso que eu digo a você, a promessa é sua, mas você precisa conquistar, porque Canaã era dos hebreus, mas eles não possuíram aquela terra prometida sem enfrentarem as batalhas e derrotarem os inimigos que possuíam aquela terra. Josué, o grande líder, ele nasceu durante a escravidão de Israel no Egito. E aqui já começa a história de um homem que era descendente de hebreu, daqueles que tinham uma promessa de Deus, porém nasce debaixo de uma escravidão egípcia. Talvez você olhe para você hoje e
enxerga tantas promessas de Deus, mas você está diante de uma situação difícil, complicada, diante de uma família cheia de conflitos, trabalha em um local desafiador, você tem vários obstáculos, várias situações desafiadoras, e muitas pessoas acabam desistindo de lutar por suas promessas quando estão diante dos inimigos. E eu quero dizer que com você vai ser diferente. Você vai ser o Josué desse tempo. Você vai ser o Josué do século 21. Você vai ser o Josué que vai se levantar contra qualquer problema, qualquer barreira que estiver diante de você e que esteja separando você da promessa. Josué nasce como escravo, e a história dele já começa assim de uma forma difícil, porque ele poderia ter crescido como um jovem revoltado. Como é que é esse negócio aí? Meus pais falam de Deus, falam que nós temos uma promessa de Deus, e como é que Deus deixa eu nascer como escravo? Como é que Deus permite eu nascer no Egito, debaixo de um jugo de escravidão? Irmãos, o homem que tem promessa, ele não perde tempo se questionando, argumentando porque disso, porque daquilo. O homem que crê nas promessas de Deus, ao invés de perder tempo com isso, ele investe tempo para entender o que Deus quer que ele faça. Ele investe tempo para compreender o que os céus estão falando, para que ele possa enfrentar o inimigo, usar as estratégias que Deus tem para ele e derrotar aqueles que se levantam contra a sua vida. Você tem um céu a seu favor, amém? Hoje eu estive lá no terreno da igreja. Vamos começar o prédio agora em nome de Jesus. E eu tirei uma foto, e eu não tirei aquela foto programado com aquele céu, aquele monte de nuvens. E a gente, quando está assim, acaba ligando tudo às coisas espirituais. E quando eu fui ver a foto num local mais calmo, eu percebi que tinha muitas nuvens. E na hora me veio um pensamento na minha cabeça, no meu coração, e eu pensei assim: nós não temos nenhum recurso, é impossível aos olhos humanos, mas o céu está sinalizando que Deus está a nosso favor, que do céu virá as promessas do Senhor. Josué está nessa situação. Quando ele já era adulto, provavelmente um homem de 40 a 45 anos, Israel é liberto do domínio de Faraó pela mão poderosa de Deus. E ao sair do Egito, ele agora se torna um peregrino no deserto. Ele agora se torna um homem que sai da escravidão e começa a andar num deserto durante 4 décadas. E uma coisa muito interessante, Josué passou 40 anos no deserto sem ter culpa de nada. Ele passou 40 anos no deserto por causa do pecado dos outros. Uma coisa, irmão, é você sofrer uma consequência por decisões erradas, por imprudência, por pecar. Outra coisa diferente é você sofrer uma situação por pecados dos outros, por decisões erradas de outros. É ruim, não é bom. Mas você não vê Josué reclamando, você não vê Josué murmurando, porque no DNA dele estava a presença de Deus. Dentro dele estava o Espírito de Deus. E um homem cheio do Espírito Santo não empresta sua boca para a murmuração. Quando abre sua boca, ainda que seja na pior das lutas, ele glorifica a Deus. Eu aprendo aqui com Josué
que uma pessoa focada em Deus e que acredita em suas promessas, valoriza o propósito acima de qualquer sofrimento, você não vai desistir da sua promessa, porque você sofre alguma situação de desgosto. Você não vai desistir da sua promessa, porque enfrenta algum dia mal. O maior exemplo disso, eu poderia citar dezenas de pessoas, mas vou citar só um. O maior exemplo de alguém que sofreu e não desistiu, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Na hora da agonia ele disse: meu Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode me poupar dessa hora, desse cálice. Tira esse cálice de mim sem que eu beba. Contudo, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Se é a vontade de Deus que você passe pelo deserto, que você passe por uma situação difícil, enfrente. Eu quero dizer, irmão, enfrente suas lutas, que vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Josué era esse homem que acreditava nas promessas de Deus. A promessa de Deus, irmão, não será entregue a pessoas que não estão dispostas a lutar. Eu vou repetir: a promessa de Deus não será entregue, não vai ser dada a alguém que não está disposto a lutar. Você quer promessa? Então lute, porque sem luta não existe, não tem vitória, não tem conquista. Agora, se você se arriscar, riscos calculados, se você enfrentar a luta, se prepare, você será um homem incomum, uma mulher incomum para a glória de Deus. Então entenda, o fato de você ter uma promessa de Deus, de você ter dezenas ou centenas de promessas, não significa que você está isento de passar por situações de sofrimento, ou você pode ficar imóvel esperando a promessa chegar. Não, a promessa foi feita, amém, mas precisamos conquistar. Quais são as promessas que nós temos para essa igreja, irmão? Qual é a promessa que você tem como líder de célula? Qual é a promessa que você tem como intercessor, um evangelista, um ganhador de vidas? Qual é a promessa que você tem como um membro do corpo de Cristo? Quais são as promessas que Deus tem para você? Josué, quando ele saiu do Egito, como já falei antes, ele tinha entre 40, 42, 45 anos por aí, quando a gente vai fazer um cálculo sobre a vida dele. Ele tinha nessa faixa de 40 anos. E por isso alguns estudiosos dizem que muito provavelmente ele tenha sido treinado militarmente pelo exército de Faraó. Por que ele foi treinado por aquele exército? Porque Deus sabia do que viria pela frente. Talvez você esteja perdendo tempo e não esteja entendendo que esse é um tempo de treinamento. Deus está treinando você para as guerras que vêm pela frente, e você vai enfrentar essas guerras vitoriosamente em nome de Jesus. Josué tinha promessa, diga: eu tenho promessa. Mas ele teve que aguentar firme para não perdê-las. Foi necessário ele suportar cada dia mal para chegar a esse ponto de fazer essa declaração. E acredite, Josué foi fiel o tempo todo. Josué foi fiel a Deus. Se você quer viver a promessa de Deus, seja fiel à sua palavra, seja fiel ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero dar uma notícia para você aqui. Eu não sei se você vai ficar alegre ou triste, mas a notícia é essa: Deus está à procura de homens, de pessoas, de mulheres que se enquadrem nas qualidades
de Josué para ele abençoar, para que ele abençoe com promessas. O perfil de uma pessoa que não perde a visão da promessa é diferente do perfil de uma pessoa que é medrosa. Eu ia falar outra palavra aqui, mas eu substituí. Uma pessoa que desiste por qualquer coisa. Deus está chamando os indesistíveis. Embora você esteja diante de um desafio, são os desafios que fortalecem a sua musculatura espiritual. Os desafios, as lutas, os desertos é a academia de Deus para malhar a tua musculatura espiritual, para preparar você para os embates da vida. Uma pessoa que vive no sedentarismo, ela vai fazer uma caminhada de 100 metros, falta morrer. Ela vai fazer uma caminhada de 500 metros, precisa ligar para alguém: vem me buscar, que eu não aguento chegar em casa não. Vive morrendo, porque não está exercitado. Agora experimenta caminhar 3 vezes na semana, uma caminhada de 50 minutos, 45 minutos, para tu ver. Você vai, daqui uns dias vai andar 10 quilômetros, 20 quilômetros, e você consegue, porque você está se preparando, a sua musculatura é física. E assim é no mundo espiritual. Quando você começa a enfrentar os inimigos, quando você começa a orar, começa a ler Bíblia, você vai malhando o seu espírito, você vai se tornando forte, e você deixa de ser um menino da barriga grande, você deixa de ser um menino verde, um menino imaturo, inexperiente, um menino que perde qualquer batalha para ser um homem experiente e vitorioso, que enfrenta qualquer inimigo de cabeça erguida. Mas é preciso enfrentar aquilo que está na sua frente. E aqui eu quero compartilhar com vocês de algumas lições que eu aprendo nesse texto. Se você quer conquistar promessa, quantos querem conquistar promessas? Diga eu. Primeira lição, primeira coisa, primeiro passo dado para uma pessoa que quer conquistar promessas: exercer uma fé sobrenatural. Isso é extremamente importante, é necessário, porque já começa aqui. Sem fé você não agrada a Deus, diz a Bíblia. A Bíblia diz que qualquer coisa que não comece com fé é pecado. O que não provém da fé é pecado. Então, você, eu, nós precisamos exercer uma fé sobrenatural. Quando é que você sabe que uma pessoa exerce uma fé sobrenatural? É quando essa pessoa, ela enfrenta as batalhas confiando em Deus, ainda que tudo esteja dando errado, ainda que tudo pareça perdido. Quem anda no sobrenatural confia em Deus e avança. Por que nós precisamos viver numa fé sobrenatural? É porque a fé, irmãos, não é simplesmente acreditar. Só acreditar não é fé, porque os demônios acreditam que Deus é Deus. Só acreditar não é fé. A fé sobrenatural é confiar no Senhor e esperar na certeza de que suas promessas vão se cumprir. Isso é fé. Isso é fé. E Deus, quando está conversando com Josué, quando ele para dar um conselho, uma instrução, uma direção a Josué, Deus diz no capítulo 1, versículo 3: como prometi a Moisés,
todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus estava dizendo: eu fiz uma promessa a Moisés, a Israel, falando ali com Moisés, eu prometi a ele que daria a terra a vocês. Agora, Josué, você precisa dessa fé, porque a promessa foi feita lá atrás, Josué, mas você precisa se levantar para conquistá-la. Irmãos, isso aqui é importante, porque tem muitas pessoas que estão paradas no tempo, elas não estão lutando, elas estão estacionadas numa fé natural. E eu vou dizer para você, uma das coisas mais tristes na vida de um cristão é ele se tornar um crente natural, ele se tornar uma pessoa que tem o nome de crente, participa do culto, tem Bíblia, mas ele anda no natural. Ele não consegue entender o que Deus está falando, ele não consegue ver as riquezas de Deus, ele não consegue contemplar as maravilhas de Deus, ele não consegue ter um contato com Deus. A fé, como eu disse no último culto, a fé são os olhos espirituais que te levam a enxergar o mundo de Deus. Se você não exerce essa fé, você será incapaz de ver as maravilhas de Deus. Às vezes, irmãos, você não precisa de muita coisa para você provar de Deus, para você experimentar a bondade do Senhor. Hoje mesmo eu vivi uma experiência sobrenatural hoje pela manhã, na minha oração, 5 e pouco da manhã. Eu comecei a orar, irmãos, e baixei minha cabeça, sentado mesmo, e eu comecei a dizer para Jesus: Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. E quando eu começo assim, irmão, não tem jeito, a gente acaba com um quebrantamento, só com a palavra dessa. Mas sabe, isso não é uma coisa de uma hora para outra. Nós precisamos construir esse relacionamento com Jesus através da fé. Quando você anda no natural, se você não acordar para a vida, se você não acordar para a realidade, pode te colocar no meio do braseiro espiritual, você não vai sentir nada, porque algo precisa ser destruído dentro de você, porque a fé ela começa dentro do seu coração, é de dentro para fora que ela vai crescendo. Então, se você quer conquistar a promessa de Deus, precisa exercer essa fé sobrenatural, uma fé que te leva a confiar no Senhor e na sua palavra, e ter a certeza de que coisas gloriosas vão acontecer na sua vida. A segunda lição que você precisa aprender para conquistar a sua promessa: ser forte para enfrentar cada desafio. Nós precisamos ser fortes, porque o caminho da promessa não é fácil. No caminho da promessa há muitas batalhas. Eu conheço um monte de gente que já começou a trilhar um caminho da promessa e desistiu. Até mesmo líderes, porque encontra barreiras, batalhas, dificuldades. E Deus sabe disso, irmão. Tanto é que quando ele vai falar com Josué, no capítulo 1, versículo 6, ele diz para Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais.
Deus está dizendo: você vai levar o povo à terra da promessa, mas você precisa ser forte e corajoso, porque vem batalhas pela frente. Deus estava dizendo a Josué: você tem uma missão, mas para cumpri-la, você precisa ser forte, porque o que vem por aí, Josué, não é nada fácil. A sua missão vai exigir de você coragem e força. A sua missão, Josué, vai exigir de você determinação. E eu pergunto a você que está aqui: qual é a sua missão? Qual é a sua missão, irmão? Ou você é um homem sem missão, uma mulher sem missão? Qual é a sua missão? É conquistar seu marido? É trazer sua esposa para a igreja? É conquistar seus filhos para Jesus? É mudar o ambiente da empresa que você trabalha? Qual é a sua missão? É transformar o modo que você está fazendo a obra de Deus? É fazer de outra forma? Qual é a sua missão? É viver um avivamento espiritual? Qual é a sua missão, irmão? É fazer discípulo, alguém que você quer fazer discípulo? Qual é a sua missão? Você consegue identificar? Se você não consegue, você está vivendo sem propósito. E como já disseram, quem vive sem propósito morreu. Porque morrer não é deixar de existir. Morrer é deixar de viver com propósito, é não ter propósito na vida. Um homem sem missão, uma mulher de Deus sem missão, é um homem morto, é uma mulher que morreu. Nós precisamos entender isso. Precisamos olhar para aquilo que Deus nos orienta e entender que nós temos uma missão nesse mundo. Nós não estamos aqui porque somos bonitos, inteligentes, ou porque tem dinheiro, ou porque sabe fazer alguma coisa. Nós estamos aqui debaixo de uma missão. Jesus nos entregou uma missão para ser desenvolvida. Para isso você precisa de fé, precisa ser forte e corajoso. A terceira lição que eu quero compartilhar com vocês, para aqueles que querem conquistar promessas. Para conquistar promessa, você precisa ser corajoso e usar o seu potencial em Deus. Ser corajoso para usar o seu potencial em Deus. Ser corajoso para enfrentar os teus medos. Ser corajoso para olhar para si mesmo e ver-se como um homem com potencial de enfrentar os adversários. Ser corajoso para não se abater diante da aparente força do inimigo. E claro, irmãos, você só se torna essa pessoa corajosa, você só usa esse potencial em Deus quando você se reveste da palavra de Deus. E Deus continua falando com Josué. No versículo 7 do capítulo 1, ele fala: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Eu creio, irmãos, se você não crê, eu acredito que você será bem-sucedido, que nós seremos bem-sucedidos, porque a palavra me dá garantia acerca disso. Você precisa crer nessa palavra. Você vai ser bem-sucedido em seus projetos,
em suas promessas, nos embates da vida. Se você estiver com a palavra de Deus, você vai vencer no nome de Jesus, porque já é mais que vencedor. E por que nós temos essa garantia? Porque nós temos aliança com Deus. O inimigo não tem. Com o inimigo está o braço de carne, conosco está o Senhor dos exércitos. Então prossiga, a promessa está aí na frente, já já você alcança, já já você atinge o alvo, já já você recebe o seu prêmio, o prêmio da perseverança. Mas por favor, não volte atrás, porque maior é aquele que te chamou. A quarta lição que eu aprendo aqui sobre conquistar a sua promessa. O que você tem que fazer para conquistar a sua promessa? Alimentar a sua motivação todos os dias. Como é que você está? Como é que está o nível da sua motivação? Alimentar a motivação, irmão, todos os dias. Por que você precisa? Nós precisamos alimentar a motivação. A motivação é como se fosse o combustível para te manter focado, para que você permaneça no caminho da promessa. O que adianta ter o melhor carro do ano, o melhor carro da atualidade sem combustível? Você pode ser inteligente, pode ler Bíblia todo dia, pode orar todo dia, pode vir para todos os cultos, ser um dizimista, um ofertante, um evangelista, um líder de célula, um pacificador, um intercessor, um integrante do louvor. Você pode ser um pregador, você pode ser qualquer coisa, mas sem motivação você não anda. A motivação é o que ativa você para continuar a jornada. A desmotivação é uma arma letal do diabo. E por isso que a gente olha para as pessoas na igreja, e a grande maioria, você vê o semblante caído. Não é que elas estão doentes, na hora que sair da igreja, elas ficam animadas de novo. Fica, irmão, vai para o celular, o semblante muda. Vai para a televisão, o semblante muda. Vai conversar, outra coisa, o semblante muda. A questão é que quando se trata do mundo espiritual, o desânimo muitas vezes domina, porque ele não está sendo alimentado. Nós precisamos alimentar a motivação. A motivação é aquilo que te motiva para uma ação. Motivação. Qual a motivação de uma pessoa que se levanta todos os dias 6 da manhã para ir trabalhar, mesmo achando ruim? É porque ela sabe que no final do mês, dinheiro na conta ou na mão. Aí, meu amigo, não tem desmotivação no mundo que te derrube. A motivação é o que dá sentido para você continuar vivendo no mundo de Deus, irmão. Por que você precisa de motivação? Olha, eu vou dizer para vocês outra vez. Todos os dias, eu disse, todos os dias, o inimigo nos ataca. Nós somos atacados com pensamentos pessimistas, negativos. O inimigo, ele quer violentar a sua alma com pensamentos pessimistas, de que vai dar errado, de que você vai morrer assim, de que você nunca vai conquistar nada, de que você não vai avançar. Essa igreja aí acabou, não vai avançar mais não, aqui para Satanás.
aqui para ele. Eu sou motivado para dizer: nós vamos conquistar a promessa que Deus tem para nós. Todos os dias nós enfrentamos esses pensamentos negativos, mas Josué tinha uma palavra de Deus, ele não podia esmorecer. Nós também temos uma palavra de Jesus. Jesus falou em Mateus 28: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco, inclusive aqui e agora, irmão. Então preste atenção, Josué tinha uma palavra de Deus, mas ele não podia esmorecer. Deuteronômio 31, 16 e o 23, disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Agora, olha a confusão que Josué vai enfrentar. Deus diz: ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Olha que palavra interessante. Deus mostra a Josué a sua missão. Você vai introduzir o povo na terra, mas Deus deixa claro que não seria fácil. Deus disse: olha, você vai pegar um povo desobediente, Josué. Você vai liderar um povo rebelde, Josué. Você vai liderar um povo que vai quebrar aliança comigo, mas você vai conseguir introduzi-los na terra. Porém, você tem que ser forte e corajoso. Você tem que ser forte e corajoso para lutar contra tudo que quer esfriar sua fé nesse tempo, porque assim também será na nossa vida. Há uma promessa a ser conquistada, mas não será com facilidades, e sim a duras batalhas. Se você não perder a motivação, já estará com boa parte do caminho percorrido. A motivação já vai te jogar lá na frente. Com motivação você atravessa qualquer deserto. Com motivação você atravessa qualquer tempestade. Com motivação você enfrenta qualquer inimigo, irmão. Eu clamo para que Deus derrame motivação nesse lugar, nessa igreja. Eu clamo por isso. Eu peço a Deus que batize você com essa motivação, para que você possa se levantar e conquistar a sua promessa em nome de Jesus. Amém? Vou terminar a palavra falando a última lição para aqueles que querem conquistar a sua promessa: obedecer aos princípios de Deus. Deus não exige nada que não possamos cumprir. Quando Ele chamou Josué para uma missão, o próprio Deus diz a ele que no caminho da promessa, ele precisava obedecer a sua palavra. Nós estamos lutando para pelo menos ser coerentes com a palavra, com aquilo que o Senhor nos ensina. Não obteremos as vitórias que Deus tem se não for através da palavra. Deus diz a ele: você tem que andar segundo a minha palavra. Como é que Deus vai encher uma pessoa que já está cheia de si mesma? Como é que a palavra vai entrar num coração que não tem espaço? Como é que a palavra vai penetrar no interior de uma pessoa
que está cheia de argumentos. Como é que a palavra vai transformar um homem que não dá espaço para ela? Deus diz a ele: você vai precisar obedecer a minha palavra. Josué 1:8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Irmão, não ouça essa palavra como no automático. Isso aqui vale para hoje também. Medite na palavra dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Só depois que você obedecer a minha palavra, Josué, é que você terá sucesso nas suas batalhas. Precisamos nos voltar para a palavra. Precisamos voltar a olhar para os princípios da palavra. Josué começa a sua missão, o seu ministério, recebendo a orientação de Deus acerca da fidelidade à sua palavra. E Josué termina o seu ministério provando que passou no teste, na prova. Josué começa o seu ministério sendo chamado de servo, e ele encerra a sua carreira demonstrando características de servo. Josué 24:15. Essa palavra faz parte das últimas palavras dele. Está escrito assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria que você levantasse sua mão e fala isso bem alto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você que está vendo esse vídeo, escreve nos comentários aí: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero dizer a você que Josué foi um homem bem resolvido. Quando ele declara em Josué 23:14: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas os sobrevieram, nenhuma delas falhou. Queridos, só alguém realizado, só alguém com uma vida bem resolvida interiormente poderia fazer afirmações tão convictas, tão fortes, porque estamos lendo a palavra de um homem que passou aproximadamente 40 anos sendo escravo, depois mais 40 anos no deserto, depois em média uns 20 anos ou mais lutando contra os inimigos em Canaã. E mesmo assim ele diz: as promessas que Deus me fez, elas se cumpriram. Vieram lutas, vieram batalhas, vieram noites em claro, vieram noites difíceis, dias amargos, perdemos batalhas, fomos feridos algumas vezes, sofremos em algumas ocasiões, mas o Senhor cumpriu a sua promessa, o Senhor cumpriu a sua palavra. Irmão, Deus cumpre palavra, Deus cumpre palavra. Se Ele disse que vai te abençoar, acabou para o inimigo, Ele vai abençoar e pronto. Se Ele disse que vai te abençoar, ainda que o inimigo se levante, pode se levantar qualquer coisa, qualquer circunstância, Ele vai abençoar e ponto final. É promessa. Josué morreu com 110 anos
e deixou um legado de fé, perseverança, coragem e conquista. Fé, perseverança, coragem e conquista. Esse é o caminho para todos que desejam conquistar as promessas que Deus tem para a sua vida. Só quem tem promessa, diga glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Bem forte esse aplauso. Aleluia. Glória a Deus. A igreja em pé, por favor.